Aleluia. Glória a Deus. Eu não podia começar a Santa Ceia sem falar alguma coisa desse Deus Todo-Poderoso. Não podia começar, sabe, diante de uma mesa dessa, que às vezes as pessoas falam, é só uma mesa. Não é só uma mesa. Você imagina que nós simbolicamente estamos colocando aqui o sangue de Cristo, a carne de Jesus. É uma simbologia, mas é muito forte, muito poderosa, muito, sabe, diferenciada de tudo que nós fazemos. Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, peraí, eu não estou passeando na igreja, eu não vou na igreja por qualquer coisa, eu vim aqui para receber uma palavra de Deus, eu vim aqui para ouvir o que Deus quer falar comigo. Você viu o que a nossa irmã falou, né? A nossa irmã evangelista falou no testemunho dela. Ela recebe a palavra profética, assume a palavra profética e vive a palavra profética. É uma escolha. Alguém pode dizer para você que grandes coisas Deus vai fazer e você começar a brincar com a situação. Ali na frente, você acaba perdendo, acaba deixando cair. Porque nós ou respeitamos ou não respeitamos. Tem algumas pessoas, alguns estudiosos que dizem que aquilo que nós respeitamos é aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Aquilo que nós respeitamos. Tem gente que respeita o mundo, por isso traz bastante mundo. Tem gente que respeita bebidas e etc, traz bastante bebida. Mas tem gente que respeita a Deus. Ele traz todo o poder e manifestação de Deus. Isso precisa estar dentro de nós. Eu coloquei como tema: se buscarmos, encontraremos. Diga, se eu buscar, eu vou encontrar, né? Tá, Lucas 10. Temos visto tantas pessoas perdidas em todas as áreas da vida humana. Nós conversamos, é um tal de gente reclamando. Pessoas que trabalham em empresas, ou cargo, ou funções, que detestam. Você já viu isso? O pessoal fala assim, quando toca aquela música à noite do Fantástico, quando termina o culto à noite de domingo, quando não sei o que, eu já fico desesperado. Essas pessoas se sentem escravos daquela situação. Às vezes pelo valor que recebem, medo de perder o poder de compra. Às vezes pela função que exercem, medo de perder a sua carreira. Às vezes pelo cargo que ocupam, medo de perder o poder que acreditam ter. Quanta gente acredita nisso, irmão? Que porque recebe um salário bom ou tem um cargo, depois ele começa a pensar e ele começa a ficar apavorado. Por quê? E se faltar? E se não tiver mais? O que é que pode acontecer? O que vai acontecer com a minha vida se de repente não tiver mais? E é uma coisa interessante, que o ser humano, quando ele perde alguma coisa assim nesse sentido, perde emprego, a primeira coisa que acontece, ele fica abatido, fica muito abatido. Ele fica tão abatido que algumas pessoas preferem morrer. Não, eu prefiro morrer. Outras pessoas enchem a cara, entram na bebida. Outras pessoas começam a brigar, chegam em casa, começam a brigar e brigam com as pessoas erradas. Por que pessoas erradas? Porque aquele que está em casa, a mulher ou o marido, não é a pessoa que está lá para derrubá-lo, está lá para ajudá-lo, mas de repente começa um bate-boca, um nervosismo, e acaba roubando a paz deles, porque eles colocam toda a sua vida, alicerçam toda a sua vida no poder econômico, no mundo. Então, se faltar aquilo, a primeira visão que ele tem é que ele perdeu tudo. Mas onde está Deus? Será que Deus existe? Porque naquela hora, se ele acha que perdeu o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu tudo, então ele não está acreditando que existe um Deus que ama a vida dele. Ele não está acreditando que o Senhor é maior do que o dinheiro. Ele não está acreditando que quando Deus criou o céu e a terra, Ele colocou muitas coisas lá, e todas as coisas que Ele colocou lá, foi para servir o homem. Ele colocou as árvores para dar sombra, para dar oxigênio, Ele colocou a água, mas Ele não colocou só águas salgadas. Ele sabia, só água salgada matava. Ele colocou água doce. Ele colocou coisas dando a nós a condição de vivermos abundantemente. Mas as pessoas muitas vezes se alicerçam nas coisas erradas. Pessoas que não querem mais andar com certas amizades, mas que têm medo de ficar sozinha. Sabe que não presta aquela pessoa, vai trazer problema para eles e tudo, mas fala assim, mas é meu amigo. É como é que eu vou dizer? Uma distorção, chamar alguém de amigo que lhe faz mal. Sim ou não? Sim.
A palavra amigo é para uma pessoa que nos faz bem. Agora, se eu sei que alguém faz mal para mim, como eu posso chamar essa pessoa? Eu não posso perder esse amigo. É um relacionamento poluído, né? É venenoso. Então eu preciso ter a convicção que eu não ando sozinho quando eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Senhor, Ele vai abrir portas, o Senhor vai trazer pessoas, o Senhor vai estabelecer condições e conexões novas, a partir do momento que eu acreditar que Ele pode. Por isso essas pessoas acabam se envolvendo com quem não precisa, e até mesmo se envolvendo com coisas que não precisavam, tipo droga, álcool, prostituição. Ele vai entrando na droga, porque está no álcool, e vai para a droga, ou do álcool para a prostituição, mas ele acaba entrando por caminhos perigosíssimos, que roubam o quê? A vida dele. Você já esteve perto de um dependente químico? Viu como a pessoa fica debilitada? Debilitada, ele vai ficando pior, ele vai ficando abatido, ele vai ficando realmente, até uma época passava propaganda na televisão, os neurônios começam a perder a quantidade de potência. Relacionamento sentimental que acabam corroendo as pessoas e que depois não conseguem se livrar, porque não foram baseadas em Jesus, não foram baseadas em Deus, não foram apoiadas pelo Espírito Santo. E aí a Bíblia diz para não se colocar em julgo desigual. Mas imagina, eu vou ficar sozinho, eu já estou para titia, eu preciso, já estou para titio, eu preciso de alguém. Irmão, calma, há um Deus olhando por você. Homem, mulher, comece a orar e acreditar que o Senhor abre portas aonde? Onde não tem portas. Você não precisa atrapalhar, ou bloquear, ou impedir, ou trazer dificuldades. Você precisa acreditar que o seu relacionamento sentimental tem que estar debaixo da potente mão de Deus. E quando eu faço isso, eu procuro uma pessoa que esteja na mesma visão, com o mesmo propósito. Quantas vezes nós vemos pessoas aí falando que, olha, eu comecei a namorar com aquela moça, ela não é da igreja, mas Deus me colocou para salvar ela, não foi? Falei, irmão, você que sabe, você que sabe se vai salvar ela ou se ela vai te derrubar. Porque veja, se a pessoa, o homem ou a mulher está no mundo, ele tem a visão do mundo, não é julgo, é a visão do mundo, não é que é culpa dele, é a visão do mundo, ele vive aquilo faz parte dos seus dias. Como é que você quer agora simplesmente dizer, tem que mudar tudo? Só porque você está namorando com a pessoa? Não, primeiro mude a pessoa, depois comece a namorar com ela. Primeiro faça ela entrar na visão espiritual que você tem, depois você namora. Quando você faz o contrário, você deu o biscoitinho antes do cachorro pular. Você não fala, pula, 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 e o cachorro pula, você dá o biscoitinho. Agora ele já deu o biscoitinho, se o cachorro pula, não pula, já era. Se vai se converter, não vai se converter, já está namorando, já era. Nós precisamos entender que nós temos que ter comportamentos, que nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, para que não sejamos roubados, para que a gente não dê espaço para o inimigo trabalhar, para que a gente não passe a viver a vontade permissiva de Deus, vamos dizer assim. Não era o que Deus tinha para você, mas você entrou, agora Ele fala, tudo bem, você foi, eu não vou fazer nada, você foi, então agora você vai ter que orar dobrado, sofrendo, para viver essa situação. É posicionamento. Se nós nos disponibilizarmos a usar a bússola, o GPS do céu, então nós teremos condição de buscarmos e encontrarmos um novo caminho, que transformará nossas vidas, nos abençoando tremendamente. Qual é a tua bússola? Qual é a tua visão do GPS do céu? Desculpa, mas é muito julgo, né? Não pode pular nem o carnaval. Não pode de repente, eu ia ser rainha da escola de samba. Você que sabe, né? Por quê? Porque a pessoa vai, irmão, se a gente for ver o trabalho que eles têm, é um trabalhaço. Alguém começa a levantar toda a história. Depois que levanta a história, levanta tudo que se envolve com a história.
E aí alguém vai fazer um tal do samba enredo. O cara para pensar nisso. Depois alguém vai fazer todos os desenhos das fantasias, desenho só. Depois alguém vai atrás da matéria-prima. Depois alguém vai produzir. Depois alguém vai vestir. E às vezes, quando eu acompanhava isso na época, as roupas super pesadas. E a pessoa não reclama. A pessoa não reclama. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito frio. Então colocar uma fantasia pesada não tem problema, porque é muito frio. Não é frio? É quente. Muito quente. Agora imagina você estar lá 40 graus, 45 graus, e a pessoa colocar sobre você toda uma roupa cheia de penas e plumas, e o cara ficar com aquilo, e ele aguentar, atravessar, e ir, e aí você fala assim, e não reclamar. Eu tinha um diretor, que ele era de São Paulo, trabalhava aqui, e ele saía lá na escola lá, ele pagava as duas fantasias, duas escolas, duas fantasias, e ele saía daqui, já perto do dia, ou na sexta, ou na quinta, e chegava lá, e ficava à disposição, fazendo o que eles queriam, e tal, quando voltava, às vezes ele tinha que ir para o hospital, literalmente, às vezes os caras tinham que pôr ele em soro, e ele falava assim, é por esse trabalho eu dou meu sangue. Eu não era crente na época, mas eu imagino assim, alguém achar que aquilo vale tão a pena por causa de que ele está lá no meio daquele movimento. E aí, Jesus deu o sangue dele para essas pessoas, mas ninguém consegue parar para assimilar. E quando um crente sofre um pouquinho, ele já reclama um monte, sim ou não? Vida de crente não é fácil. Bota todo aquele negócio nas costas e fica nos 45 graus. Vai lá. A gente muitas vezes não percebe que para nós não é difícil. É que a gente está sendo tão bem tratado que está ficando o quê? Mimado. Não põe a mão em mim, poxa vida. Porque quando a gente era do mundo, a gente passava cada situação difícil lá fora. Quando a gente era do mundo, o patrão pisava na cabeça. Quando a gente era do mundo, de repente você ia nos lugares aí, as pessoas faziam e mandavam e acabavam, e você obedecia. E agora, como você é crente, ele diz assim, porque eu trabalho, você pensa que é fácil ir para a igreja, porque eu trabalho o dia inteiro. E aqueles caras não trabalham o dia inteiro? Você acha? Quando eu era jovem, a gente, carnaval, trabalho, entre uma coisa e outra era só tomar banho, não tinha que dormir, não dormia. Agora, se eu podia fazer isso para o capeta, eu não posso fazer isso para Deus? Não pode se esforçar? Mas é que eu já fui concebido assim meio frágilzinho. Chama a presença de Deus na sua vida, irmão. Chama. Porque nós precisamos entender que nós fomos chamados para tomar posse do céu. Tomar posse. Não foi simplesmente para ficar olhando, para tomar posse. Que o inimigo vai entrar contra nós, mas nós temos sim a autoridade do nome de Jesus. Que nós temos que ir para cima. Que nós temos que destronar mesmo. Que nós temos que entrar na nossa casa e fechar todos os portais, para que o diabo não tenha liberdade de entrar no nosso casamento, entrar contra nossos filhos, entrar contra o nosso trabalho, entrar contra tudo que é berrador, borra, americantarai, tudo que nós temos. Porque tudo que eu tenho é consagrado a Jesus. E você, tudo que você tem é consagrado a Jesus? Ou só uma parte? Uma parte outra parte, desculpa aí, apóstolo, tem uma parte aqui que não consagrei, porque, amado, nós temos que ser cristãos, porque quando nós formos cristãos, as portas para o diabo vão se fechar. Isso tem que ser colocado. Se nós disponibilizarmos a usar a bússola, buscaremos e encontraremos um novo caminho. Veja o que o Senhor nos ensina no livro de Jeremias, versículo 13 do capítulo 29, fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando dormires a noite inteira. Não? Não é não? Mas vamos mudar, vai. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração.
Ele quer dizer assim: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Peraí, ele diz que eu tenho que buscar com todo o meu coração, ou seja, tem que ser o meu tesouro. Eu não posso buscar Deus de qualquer maneira. Eu não posso buscar a Deus comparando Ele com o mundo. Eu não posso buscar a Deus achando que as coisas vão ser assim simples e iguais. Não, irmão, porque tem gente trabalhando lá fora para criar lei, tem gente trabalhando lá fora para colocar isso nas escolas, tem gente trabalhando lá fora para colocar realmente os hábitos errados e os comportamentos estragados no meio das nossas casas. Então não dá para brigar com outras coisas do diabo, simplesmente, não sabe o que é, vou deixar para amanhã. Você deixa para amanhã, já foi corroído hoje. Eu tinha quando era garoto, eu tinha um cachorro em casa, né, na época de menino, e ele gostava muito, muito, muito de chinelos, sapatos e objetos desse tipo, né? Então, se você deixasse perto da porta, ele não entrava em casa, mas se estivesse perto da porta, ele ia lá com a cabeça e o grupo que pegava, levava e desmontava. E aí, um dia, meu pai falou assim: pessoal, já foi chinelo, já foi isso, já foi aquilo, por que vocês deixam aqui perto da porta? Porque a gente vai brincar e solta o chinelo dentro da sala, lá, da cozinha lá, e sai correndo, aí ele ia lá, talvez pelo chulé, sentia o cheiro, ia lá e catava, e ia embora. Ele não entrava lá dentro, mas ele levava, ele fazia um estrago na entrada. E aí meu pai mudou a consequência: se vocês deixarem novas coisas aí, eu vou bater em vocês, não no cachorro. Não teve mais problema, porque o cachorro não podia pegar mais os sapatos, os chinelos, porque não estavam mais lá. Nós hoje estamos reclamando das coisas que o diabo faz, mas nós não estamos mudando o nosso comportamento. Somos nós que temos que guardar as nossas coisas, somos nós que temos que proteger a nossa família, somos nós que temos que ter objetivos fortes, determinados quanto àquilo que queremos ser e aonde queremos ser usados por Deus. Nós, porque se eu deixar, ele vai pegar, vai mastigar, e eu vou dizer: que diabo malvado, que cachorro safado. Não, ele tem essa função, e eu vou quebrar a função dele, através da autoridade, do poder que Deus me concedeu. Você vai fazer a diferença. Falar para o irmão do lado: você vai fazer a diferença. Você não vai mais lembrar, não vai mais deixar as coisas pelo caminho. Se buscarmos, encontraremos. Existem alguns comportamentos que devem ser revistos por cada um de nós, porque desejamos ter o caminho da realização. Quem aqui não quer ser vitorioso? Seja em qualquer projeto seu, desde que não vá contra o projeto de Deus, qualquer que seja. Você acha que Deus não quer que você case com uma pessoa que te ame, uma pessoa que te respeite, uma pessoa que te acompanhe, uma pessoa que não te deixe sozinha, uma pessoa que olhe para você como algo especial, um príncipe, uma princesa? Deus quer isso. Mas peraí, será que você quer isso? Porque Ele quer, mas será que você quer? Porque se você quer, você vai colocar a sua lista lá no seu espelho do quarto e vai começar a olhar. Apareceu lá, quem é? Esse aqui é o Zequinha. Zequinha, deixa eu ver você. Não bate, Zequinha, tchau. Mas eu sou bonito. Bonito também tinha, mas também tinha que me amar, tinha que me respeitar, mas você faltou aqui, então vai embora. E a mesma coisa para as mulheres. Eu tenho uma convicção que Deus nunca vai me dar as coisas pela metade. Deus me ama, Deus tem um carinho por mim, por isso Ele não vai me jogar no buraco. Mas eu não posso me jogar no buraco. Diga para a pessoa do lado: você não pode se jogar no buraco. Você não pode aceitar emprego de qualquer maneira. Você não pode andar no caminho com pessoas erradas. Mas por que não posso? Porque Deus tem o melhor para mim, e Ele não vai querer que você esteja naquilo que não te agrada, não te completa, não te afeiçoa, não te melhora. Entenda isso. Lucas 11:9 fala: e eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Deus fala assim:
Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Pensa um pouco. Se nós que dissemos que somos bons, sabemos dar boas coisas, por que Deus ia deixar você na mão? Por que Ele não ia dar a você a condição? Só que, eu não sei se você reparou, mas estava assim: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Você já tentou comprar produto de higiene, tipo detergente, essas coisas, no açougue? Por que você não foi no açougue? Não é o lugar adequado. Como é que você quer achar pessoas boas? Como é que você quer achar poder de Deus se você vai nos lugares errados e anda com as pessoas erradas? Se você não prestar atenção, você vai simplesmente procurar da forma errada. Por isso, você não vai conseguir achar. Você vai buscar da forma errada. Por isso, você não vai achar. Você precisa ter dentro de você a aferição, afinamento com a Bíblia. E você vai perceber rapidamente quando alguma coisa está fora do propósito de Deus. As palavras que nos falam, as pessoas que andam conosco, amado, é fácil você perceber quando a pessoa está perdida, está errando. E aí eu quero o quê? Que ela melhore porque eu quero que ela melhore, pronto. A base, o filtro, a lente, a lupa é o Espírito Santo. Opa, não, assim não vai melhorar, precisa de um tratamento. Então é hora de ir pro joelho, orar, clamar, se posicionar. Primeiro, para que eu seja adestrado para a batalha. Segundo, que o Senhor opere junto com a oração correta. E aí as coisas mudam. Eu preciso ter isso. Temos que ter intimidade, obediência e perseverança para alcançarmos o caminho da bênção. Muitas coisas vão acontecer no seu caminho. Muitas coisas. E nós precisamos saber quem nós somos. Eu comecei falando isso para você. Você tem que saber que você é cristão. Você tem que saber que você é discípulo. Ah não, mas eu estou numa fase que eu preciso muito ganhar dinheiro. Ozoreia, você acha que quem é o dono do ouro da prata? Poxa, então você vai ter que acordar, porque está procurando coisas nos lugares errados. Você está batendo na porta errada, está pedindo na porta errada. Por isso, você pode ter apenas um momento, mas não vai ter toda uma vida abençoada. Mas quando você colocar Deus no meio desse negócio e começar a deixar Deus fazer as coisas, você vai colher aquilo que você não espera. Apóstolo, o senhor está louco? Estou totalmente louco. Pastor Juliano está fazendo lá um seminário, e ontem à noite foi a primeira ministração que houve. Ele mandou para mim ver a pessoa falando. Por incrível que pareça, é para empresários que ele está fazendo. O cara começou a falando, adivinha de quem? Pois é, olha que situação. Ele começa a fazer uma colocação, dizendo que todas as coisas estão na terra, mas que todas as coisas dependem do Criador, dependem de Deus. Aí esse é um cara que está cobrando, não posso nem falar o valor que você vai se assustar, mas está cobrando uma fortuna para ouvirem ele, e ele vai lá e fala de quem? E você está dentro da casa de Jesus, sem pagar nada, como diz o outro, de grátis. Olha que situação. Até as pessoas, Roberto Navarro mandou para mim ontem, ele deu um seminário, e quando terminou o seminário, ele mandou para mim a foto dele orando por 4 pessoas que aceitaram Jesus no seminário dele. E ele colocou: apóstolo, eu estou conseguindo realmente mudar as pessoas, fisicamente e espiritualmente. Aí eu falei: glória a Deus, irmão. Ele falou: eu estou embasbacado. O que Deus faz, que coisa linda. Ou seja, ele podia estar só falando o quê? Do seminário dele. Mas ele aproveita, fala de Jesus, e quando termina, pessoas vão ajoelhadas dentro do seminário. Seminários que custam assim 4, 5 salários mínimos.
por 2, 3 dias. Aí você fala assim: o que aquele pessoal está vendo? O que ele está enxergando? Ei, ainda há um Deus sobre a terra. O mundo jaz no maligno, mas Deus não abandonou o povo que busca por Ele. Deus não abandonou. Se nós entendermos isso, nós vamos perceber que muitas coisas vão acontecer no nosso caminho. Se você buscar intimidade, se você buscar obediência, se você buscar perseverança, você vai alcançar esse caminho da bênção. Não se preocupe qual é a empresa, se preocupe quem é o seu Deus, porque não importa onde você estiver, Deus será o seu Senhor, o seu provedor. Então vá com fé, vá com determinação. Porém, como você vai responder a esses acontecimentos é que vai demonstrar o quanto seu coração e seus projetos já estão ligados a Deus. Irmão, a gente trabalha em alguns lugares e tenta algumas coisas, e depois nós aprendemos que devemos nos dobrar ao Senhor, e aí já não tenho mais raiva do meu chefe, e aí eu já não fico desesperado, aí eu começo a entender que a manifestação de Deus já está presente, e que Ele é a razão da minha prosperidade. Então antes de choramingar, antes de me desesperar, eu vou até o banheiro, eu vou até algum lugar e oro. Eu faço campanha de madrugada, eu abro um espaço para estar nos pés do Senhor. Mas por quê? Porque Ele é a resposta certa para a minha prosperidade, Ele é a resposta certa para a mudança da minha vida, Ele é a resposta certa para que haja o melhor para a minha casa, é Ele a resposta. Quando eu olho para isso, aí a gente começa a entender o que estava lá em Lucas 10, 19, e eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Alegrar pelo quê? Porque você faz parte da família de Deus, porque você recebeu a Jesus de verdade. Se isso é a tua alegria, se te perguntarem, o que você vai responder? Se houver um espaço, você vai fazer igual o Roberto Navarro, vai pregar o evangelho. Poxa, eu já fiz a minha parte, eu já ministrei nada, agora que eu vou fazer o que eu gosto, agora que eu vou levantar o que eu quero. Por quê? Porque Deus vai responder da forma correta, vai estabelecer. Naquela mesma hora se alegrou Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelasse às criancinhas. Assim, ó Pai, assim é, ó Pai, porque para o Senhor, o Senhor quis, o Senhor aprove, o Senhor quis. Amado, Deus quer dar o melhor a você. Mas será que a gente sabe quem nós somos? Vocês estão dentro da igreja, mas vocês sabem o que fazer como quem está dentro da igreja? Você está andando nos caminhos do Senhor? Alguém tem Bíblia? Quem tem Bíblia aí? Você sabe para que é que você tem essa Bíblia? Porque eu preciso entender esse mistério. Eu vou dar mais um trechinho para você entender. Versículo 30, respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e arrancaram e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. O fariseu fez essa pergunta para Jesus, dizendo que ele não estava entendendo bem o que Jesus estava falando. Jesus foi explicar para ele e falou essa parábola. E é importante a gente olhar para essa parábola e perceber que tinham 3 pessoas lá. Tinha um sacerdote, tinha um levita e tinha um samaritano.
O sacerdote, você sabe, é aquele que fala da parte de Deus, com ensinamentos, e que está disposto a cumprir todos os princípios declarados por Deus. Está disposto a cumprir os princípios declarados por Deus, que está disposto a servir a Deus fielmente, ensinando assim todas as pessoas a seguirem fielmente a Deus. Ele fala da parte de Deus, ele ensina as coisas de Deus, ele tem que expressar, ele tem que externar tudo aquilo que Deus quer que ele faça, debaixo da palavra. Agora vem o levita, alguém que era consagrado para adorar a Deus e levar as pessoas a adorarem, trabalhando também no templo. O levita também era usado para trabalhos no templo. Não era só adorar, ele adorava, mas ele também, tinha alguns que acendiam a lâmpada, apagavam a lâmpada, aquela coisa toda, e ficavam lá para serviços. Mas também, eles tinham que adorar ao Senhor, ou seja, fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Eles tinham que estar postos assim. Mas e o samaritano? Nós vimos aqui 2 homens de Deus. E o samaritano? Um povo que não tinha parte com o povo judeu, pensava mais no secular do que no espiritual. O povo samaritano teve a sua origem da separação entre as 12 tribos. Eu acho que você lembra dessa passagem. Tinha um sujeito, um rei muito rico, abençoado, chamado Salomão. Só que de repente ele fez alguns ajuntamentos. Ele começou a se misturar com princesas de outros reinos, casar realmente, e teve lá suas concubinas. E aí nesse interim, as mulheres que ele trouxe foram de reinos distantes, aonde não tinham parte com Deus. Até aí era ruim, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Só que ele fez o quê? Ao invés de elas se converterem a Deus, ele liberou dentro do palácio para que elas tivessem ali os seus deuses. Então é como se elas estabelecessem suas igrejas dentro do palácio, a cada deus pagão que elas quisessem, e elas cultuassem a esses deuses. Deus ficou muito indignado com ele, vendo o comportamento dele, vendo o que ele estava fazendo, e disse para ele: vou terminar com o teu reino, não vai ficar do jeito que está, mas eu, por causa do seu pai Davi, não vou fazer isso na sua vida, mas vou fazer isso na mão dos teus filhos. Assim que Salomão morreu, o Senhor foi lá e dividiu o quê? O reino. 12 tribos, 10 tribos ficaram para o norte, 2 tribos ficaram para o sul. As tribos do norte foram chamadas Israel, as do sul foram chamadas Judá. As do norte tinham como sede ou como capital Samaria, as do sul Jerusalém. Quando isso aconteceu, já não foi algo muito fácil. Porém, o povo do norte foi tomado pelo rei da Síria, e os assírios invadiram toda essa região do norte e assumiram a região do norte. Trouxeram com eles comportamentos que eles tinham. E o que aconteceu? Apesar dessas 10 tribos que estavam aí ao norte serem povo judeu e estarem debaixo do mesmo ensinamento, eles começaram a fragilizar. Fragilizar quer dizer o quê? Permitir que entrassem os ensinamentos do mundo na vida deles. Vamos falar como se fosse hoje? Você está dentro da igreja, porém você começa a trabalhar junto com gente do mundo, começa a pegar uma grande amizade, pessoas influentes, e daqui a pouco você está vivendo mais coisas do mundo do que realmente as coisas de Deus. Daqui a pouco você está aceitando muito mais os comportamentos e as regras do mundo do que as regras da Bíblia, da palavra de Deus. Daqui a pouco você já não sabe se vale muito a pena vir para a igreja. Daqui a pouco você, ao invés de tanto, prefere viajar. Daqui a pouco, ao invés de vir para a Santa Ceia, você prefere trabalhar. Daqui a pouco você prefere talvez ir para algum outro lugar e fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com Deus. Talvez você até aceite que vinho é normal e comece a beber, porque afinal de contas os assírios bebiam, afinal de contas o mundo bebe, e para você começa a ficar difícil dizer que não. Deu para entender mais ou menos como é que foi? Quando isso aconteceu, o povo da Síria assumindo ali, Samaria começou a perder a sua intimidade com Deus. Começou a perder a intimidade com Deus. E depois de um tempo, eles já começaram a falar assim: é muito jugo, é muito pesado esse negócio. Já ouviu alguma frase assim na sua vida? Alguns até talvez dissessem: por que eu tenho que dar dízimo e dar primícia? Porque eles começaram a ver que o mundo não dava dízimo ali, não dava primícia ali, e eles começaram a copiar a mesma ideia.
Então, quando nós olhamos para isso, a gente começa a perceber que Samaria começou a se tornar tão fria. Lembra que eu falei de frio? Frio perde intimidade. Sem intimidade, frio. Quem está frio sem intimidade, daqui a pouco está adulterando. E pode ser espiritual. E aí, de repente, começa a não acreditar em tudo e não viver tudo. E aí, quando vai comparar com os judeus, eita, esses judeus são chatos demais. Eu acho que você lembra, quando Jesus chegou àquele poço, lá, ele chegou no poço, tinha uma mulher sentada lá tirando água, e aí os discípulos deixaram ele, foram comprar comida, e ele ficou sozinho, e ele falou, eu não vou perder a chance, eu vou evangelizar essa mulher. Aí ela falou, mulher, você pode me dar água? Ela falou o que para ele? Ei, judeus e samaritanos não conversam. Aí ele falou assim, se você soubesse com quem você fala, você pediria água e eu lhe daria, e você não voltaria a ter sede. Ela falou, és tu melhor do que meu pai Abraão? Como é que era o nome do pai? Quer dizer que ela estava se projetando como alguém que era de Deus. Você percebe? Ela não falou assim, é tu melhor do que eu que tenho a panela para pegar água? Não, não. É tu melhor do que o nosso pai, meu pai, o Abraão? Quer dizer, ela falou assim, eu sou de Deus, eu tenho parte. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem que estão dentro da igreja, que têm parte com Deus, falam no nome de Deus, mas não vivem o nome de Deus. Não vivem. Falam de Jesus, tem até o crucifixo, tem duas Bíblias, tem isso, tem aquilo, mas na hora de cumprir a orientação de Jesus, não cumpre, não dá, não quero, não vou. Então peraí, irmão, quando ela falou isso para ele falou assim, vou mostrar para ela que ela diz que é filha de Abraão, mas que ela não está na posição como ela diz que está. Ele virou para ela e falou assim, chama o seu marido. Quebrou. Eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, tiveste 5 e nenhum deles é seu. Que negócio é esse? Bem vejo que és profeta. Tremeu as pernas, por quê? Estou falando de Deus para alguém que é de Deus, e eu não estou perfeito em Deus, não estou vivendo Deus, eu estava só, foi um pá, estou vivendo algo que não tem nada a ver. Amado, nós precisamos mudar a nossa visão, porque eu não posso fingir que vivo com Deus, porque uma hora Jesus vai te pegar. Vai não porque Ele é mau, mas vai porque Ele quer mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque a mulher foi embora, Ele falou, chama lá o teu povo. Ela foi lá e chamou a cidade inteira. Ela foi a maior evangelista que teve, acho que na Bíblia, porque ela saiu, foi lá na cidade e falou, está lá um homem que diz que é filho de Deus, e ele já revelou a minha vida. Todo mundo da cidade veio para lá, todo mundo foi lá para ver quem era Jesus. Jesus não perdia a viagem. Não quero saber se é rico, se é pobre, não quero saber se é certo, se é errado, não quero saber se é samaritano, se é judeu, não quero saber. Jesus pegava. E você, meu irmão, o que você está fazendo? O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? As pessoas cruzam com você e não muda nada a vida deles. As pessoas falam com você e nada acontece. Você trabalha numa empresa e o pessoal continua igual. Tem algo errado aí. Vou ficar olhando para baixo para não olhar para você, tá bom? Tem algo errado aí, irmão. É melhor você começar a pensar quem é o Deus da sua vida. Então, Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá. Na região que ele atuava, havia autoridade, poder. E você é discípulo dele, irmão. Você não vai ser leãozinho, você vai ser leão também, porque você vai usar a autoridade que Ele te deu, você vai fazer aquilo que Ele te mostrou. Agora eu queria fazer uma pergunta, se você me permite, qual desses 3 é você? Você é o sacerdote? Você é o levita? Você é o samaritano? Qual desses 3 é você? Porque uma coisa assustadora, se você me falar o sacerdote, vou dizer que você é um escolhido de Deus, maravilha,
que você tem uma autoridade de Deus fantástico, que Deus quer usá-lo para a transformação da vida, sensacional, que Deus quer usar você para ensinar as pessoas o caminho do céu, coisa linda, mas vou ter que dizer também que o sacerdote ficou preso nas leis, de tal maneira que perdeu o fundamento de Deus, o amor. É complicado, porque olha o que ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele falou o quê? Deus amou o mundo. Então, o sacerdote, ele tinha que cumprir a orientação, mas ele tinha que lembrar que ele estava falando da parte de Deus, porque apesar de, segundo a lei, quem tocasse no morto se tornava imundo e não podia sacrificar, e provavelmente foi por isso que o sacerdote não tocou naquele corpo, porque ele olhou, primeiro não sabia de que religião a pessoa era, segundo, se ele estivesse morto ele não poderia tocar naquela pessoa e depois também ir, só que ele esqueceu de uma coisa: se fosse Jesus, o que ele faria naquele lugar? O que Deus ensinaria naquele lugar? Pega aquela pessoa e cura ela, leva ela, trata dela, ajuda ela. Ele veio salvar os perdidos, os feridos. E é isso que o sacerdote perdeu. Ele tinha que ter o amor de Deus acima de tudo. O levita, se você dissesse que era o levita, eu ia dizer para você também que seria alguém muito especial, porque afinal de contas você estava estabelecendo adoração. Eu acredito que a maior adoração a Deus seria sermos discípulos de Jesus, né? Se você é adorador, seria discípulo de Jesus. E Jesus tinha como objetivo a salvação, a libertação e transformação das vidas. Ele declarou que veio para os perdidos e não para os salvos. Acredito que ali também faltou o amor de Cristo, porque Jesus também não ia deixar isso barato, ele ia fazer alguma coisa. E se você me dissesse que era o samaritano, eu ia ter que dizer para você que o samaritano não falava com o judeu. Que complicado, que os samaritanos não levavam a risco o ensinamento de Deus, que os samaritanos, quando foram tomados pelo povo assírio, eles, acabaram abandonando aí toda a sequência, que os samaritanos assumiram comportamento com deuses estranhos. Aí você fala, puxa vida, aquela mulher falou para Jesus e tudo, mas de repente nós olhamos para isso e percebemos uma coisa muito especial, que apesar de ser samaritano, vamos usar um termo, novo convertido, ainda não sabe tudo que é Deus, mas você reparou que o novo convertido é aquele que bate forte? É ou não é, Davi? Novo convertido deixa barato? Não deixa. O novo convertido ele quer mais, mas cuidado que pode haver de repente um ataque, o inimigo. Que inimigo o que, rapaz? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Você já falou com o novo convertido? Ele não tem esse negócio não. Nós vamos mandar naquela rua lá, que nós vamos falar com os drogados lá, e assim, então vamos. Ele cata a Bíblia e vamos embora. Fala, só que é o seguinte, pode ter retaliação. Falou, eu levo a arma? Não leva a arma não. Mas e a retaliação? Não, deixa, vamos falar de Deus. Se você falar para ele, leva a arma, ele bota o cano na cintura e fala, olha, eu estou aqui para matar e para morrer por Deus, que vier vai. Por que ele faz isso? Porque ele está tão confiante de Deus, que ele sabe assim, não vai ter perigo, eu não vou morrer. Venha o que vier, eu vou fazer o melhor, vamos embora. O samaritano, ele estava nessa fé. Apesar de ele ter lá um lado que diz que não era bom, ele começa a desenhar, peraí, eu não posso deixar essa pessoa aqui. Ele pega a pessoa, carrega, põe em cima do animal dele, ele passa nas feridas da pessoa lá o vinho, passa o azeite, que era o hábito deles, aí ele faz lá o curativo dele, leva até a estalagem, coloca lá, paga, ele paga dinheiro, ele gasta dinheiro, ele não fala assim, pastor, oi filho, o que foi? Eu trouxe essa pessoa para o senhor orar, e acho que ele precisa de uma cesta básica, e se o senhor puder dar um bujão de gás, ele não fez isso.
Ele foi lá, catou o sujeito, pôs no cavalo dele, foi até lá e falou: ó, está aqui essa pessoa, encontrei ele ali, e eu estou pagando, quanto custa para ele ficar aqui? O cara falou: ó, custa tanto, mas também tem comida. Ele falou: tá, o que mais? Tá. Então faz o seguinte, eu te dou todo o dinheiro aqui, está pago, mas eu vou passar aqui daqui a uns dias, qualquer coisa, eu pago a diferença, tá bom para você assim? Já pensou, irmão? Se os crentes fossem assim? Apóstolo, eu fiquei sabendo de alguém que precisava de uma cesta básica, eu fui em casa, montei uma cesta e entreguei para a pessoa, tá? Eu falei assim: irmão, que bom, graças a Deus, vai te faltar? Acho que não, mas Deus vai providenciar. E o bujão de gás? Eu tinha metade de um e o outro estava inteiro, então eu dei a metade para a pessoa, fiquei com o inteiro, ele vai usar e eu vou usar também, e todo mundo fica feliz, apóstolo. Dá e dá-se usar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Se aquele comerciante estava andando, aquele homem lá estava andando e tinha um cavalo, tinha um animal, é porque ele já não era pobre, já tinha a bênção de Deus na vida dele. Se ele tirou os 2 dinheiros e pagou, é porque ele tinha dinheiro no bolso. Se ele falou que voltaria dali uns dias, é porque ali era o trajeto que ele fazia. Ele já estava sendo abençoado por Deus, mas ele queria ser mais abençoado ainda, porque ele estava pensando no quê? Vou ajudar quem precisa. Quando nós olhamos para isso, a gente fala assim: puxa vida, o povo crente, o povo cristão, ele é muito bom, mas muito limitado. Muito limitado. Ele procura as regras para se defender e não para abençoar. Ele procura as regras para se proteger, não para fazer. Eu não posso tocar no morto, porque eu vou ficar imundo. Mas ele não ficaria imundo para sempre. O sacerdote não ficaria imundo para sempre. Ele aquele dia não poderia apresentar nada para Deus, mas ele poderia se purificar, e no dia seguinte, mais tardar no outro dia, ele estaria puro. Mas ele usou a desculpa, ele usou uma situação. O levita usou uma situação. Agora eu pergunto para você: quem é você? Você é alguém que está se defendendo através da palavra de Deus? Está se escondendo daquilo que você tinha que fazer, mas não está fazendo? Ou você é o samaritano, que apesar de ainda não ser totalmente transformado, está fazendo o máximo que você pode para ver a glória de Deus? Você sabe tanto. Sabe o que a Bíblia diz, amado? A quem muito for dado, muito será cobrado. Quando você era samaritano, quando você era novo convertido, o peso para você poderia ser 1. Mas quando você já fez curso, já está com um líder em cima de você te orientando, já leu Bíblia, já isso, e não está fazendo, aí você vai ser colocado num enquadramento diferente. Por quê? Porque você sabe por que não está fazendo. Você sabe que você está preferindo as coisas erradas. Você sabe que você está abandonando. Quanta gente está lá fora esperando alguém salvar? Quanta gente? Um dia uma pessoa falou para mim assim: apóstolo, mas só o senhor prega na igreja? Eu falei: não, quando eu não estou aqui tem outras pessoas que pregam. Mas aí, e a gente que é membro nunca vai poder pregar? Eu falei: pode, irmão. Você pode pregar na praça, você pode pregar no ponto de ônibus, você pode pregar na calçada, você pode pregar para os seus amigos. E se você for fiel, Deus vai te colocar em cima de um altar desse. Por quê? Porque, amados, quem pisa no último degrau sem pisar no primeiro? Quem vai ao 12º andar sem passar pelo primeiro andar? A quem muito for dado, muito será cobrado. Mas quem já recebeu e não está fazendo nada, é chamado de servo infiel. 2 para você, 5 aqui, 1 lá. Vão lá e granjeiem. E aí eles saíram. O chefe foi embora, volta depois de um tempo. O primeiro fala: com os 5 que o senhor deu, eu consegui mais 5 e aqui tem 10. Com os 2 que o senhor deu, eu consegui mais 2 e aqui tem 4. E aí vai no outro, e aquele outro fala: olha, eu guardei o que o senhor me deu, aquele 1, eu enterrei. Enterrar quer dizer o quê?
Escondeu. Ele escondeu. E aí fala, porque eu sei que o Senhor é um homem que colhe aonde não plantou. E o Senhor é muito severo, então eu... E ele disse o que para ele? Servo mau e infiel. Por quê? Porque ele tinha na mão dele a condição de fazer algo e não fez. Deus está dando para cada um de nós liberdade para falar do amor dele, autoridade para libertar o cativo, restaurar o aflito, autoridade para mudar a vida das pessoas. É por isso que hoje, se a pessoa me fizesse a mesma pergunta que me fez naquela época, quando eu vou pregar, seria fácil dizer. Nós temos células, e as células precisam de pessoas fiéis, não pessoas escondidas, não pessoas que dizem assim, se eu penso que é fácil levar 4, 5 pessoas numa casa, irmão, quando você era do mundo, você levava mais que isso. Não levava, um churrasquinho, um negocinho, um beer nights, cachaçinha, levava ou não levava? Levava. Agora, sabe o que o inimigo, que inimigo, irmão? Vai para cima. Você pode podia ser o sacerdote, você podia ser o levita, mas não ia fazer nada. Às vezes nós comemos tanto que ficamos obesos. Nós precisamos dar um pouco daquilo que nós recebemos. Nós precisamos compartilhar daquilo que nós recebemos. Apóstolo, mas como é que eu faço? Você escolhe. Pergunta para o Rogério, como é que faz? Como é que mantém uma célula? Como é que as pessoas vão lá te ouvir? Como é que faz? É simples. Amor. Se houver amor, sabe, quando tem mel, a abelha vai. Alguém colocou a placa, abelha, segue para lá que tem mel. Já viu isso? Não. Quando tem coisa estragada, a mosca vai. Alguém colocou a placa, mosca, para o lado de lá. O ser humano está cansado de uma porção de coisas, mas ele está carente de alguém que diga para ele qual é o caminho certo. Não é amor, o amor que eu falo para você não é você ser fingido, falsinho, não. Quando as pessoas olham para você, eles veem em você o quê? Alguém que ajuda a resolver problemas? Alguém que tem uma palavra profética? Alguém que quando fala da parte de Deus, fala para arregaçar. Assim diz o Senhor, não é desse jeito não, mas é por aqui, você faz isso e isso e Deus vai fazer. Aí a pessoa fica com medo e faz. Aí acontece, ele volta e diz, não é que é verdade? O sujeito dá paulada, mas ele coloca no lugar. Nós estamos precisando de gente hoje que ame o suficiente para arregaçar as mangas e dizer, estou contigo, estou com você, vou com você até o fim, vamos levantar e vamos sair, porque vai acontecer, nós vamos virar, agora, as pessoas vão desejar andar com você, amado. Hoje, o samaritano, ele só tinha uma coisa que os outros não tinham, amor. Ele talvez nunca estudou a Bíblia, talvez ele conhecesse, a Bíblia é modo de falar, né? A Torá, talvez ele conhecesse só uma parte, talvez não. Mas o que ele fez Jesus deixar registrado a ideia. Esse é o cara que eu quero. Eu não quero quem sabe tudo. Eu quero quem tem vontade de fazer. Eu quero quem ama. Eu quero quem se condói. Não vai ficar. Eu vou orar e esse demônio vai cair. Eu vou clamar e essas coisas vão mudar. Porque nós aprendemos, amado, a ser duro, a ser forte, a ser briguento, a não deixar barato. Está vendo essa mão? Quando eu me batizei ficou para fora. Está vendo essa língua? Quando eu me batizei ficou para fora. Caramba, meu irmão. Caramba, não é assim não.
Você foi batizado no corpo, na alma e no espírito. Você é reconhecido no céu. Você está debaixo de uma palavra profética. Você tem autoridade. Você vai fazer a diferença no lugar que você chegar. Porque Deus fala para você: abre a tua boca e eu a encherei. Eu vou te dar a condição para isso. A mudança está em nós. Quem é você, meu santo? Então aquele que faz a diferença diante de Jesus é o que ama o próximo como a si. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Talvez se perguntasse para o homem lá, ele ia falar assim: como assim ama a Deus sobre todas as coisas? Eu não sei explicar. Mas Jesus olhou para ele, para a ideia, e falou: isso daí, ele já fez. Ele já fez. Ele está cuidando do meu pequeno, de alguém que sofreu. Ele está dando. Fala a verdade, meu irmão. Na tua família tem gente sofrendo e você está calado. No teu bairro tem gente sofrendo e você está calado. No teu trabalho tem gente sofrendo e você está calado. Tem gente aí, sabe, pregando às vezes dentro do trem, falando do amor de Cristo. Tem gente falando aí. E sabe que está acontecendo uma coisa complicada na nossa nação? Como o pessoal aí, né, diferentinho, homossexual e etc., eles estão pegando a lei e dizendo que a gente prega a Bíblia, que não sei o que, se falar alguma coisa relativa a qualquer coisa, que eles se sintam constrangidos, o que acontece? Tem que levar você, para você ir lá, ser preso, bababá. Sabe por que está acontecendo isso? Porque os cristãos estão se encolhendo cada dia mais. Quanto mais nós nos encolhermos, mais esse tipo de gente vai crescer. Só que, quando vier a AIDS lá, quando vier as enfermidades, os problemas e tal, aí alguém vai bater na porta de alguém. Alguém vai lá na sua porta. Ora pelo meu filho. O que foi? Pegou uma doença grave, está com problema, fez isso, fez aquilo. Então quer dizer uma coisa: essas pessoas sabem da onde virá o socorro. Se nós pararmos, o mundo vai se acabar, vai apodrecer. Não para, prega, fala, como dizia Paulo, em tempo e fora de tempo. Fala do amor de Jesus. Fala do amor de Jesus. As pessoas estão lutando contra tudo isso, lutando contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ainda é superior, ainda está acima, ainda está sendo aspergida pela terra. O Brasil está exportando um monte de pregadores na Europa, toda aquela região, na Inglaterra, Portugal, Itália, tem um monte de brasileiros pregando lá agora. Sabe por quê? Porque o pessoal lá foi se acomodando. Então Deus está tirando pregadores de vários lugares e mandando para esses lugares para tentar restaurar. Aprenda, preste atenção, leia, você vai ver o que está acontecendo. Na verdade, deveríamos ser a soma dessas três pessoas e estaríamos alegrando por demais o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você falasse da palavra de Deus, se você fosse um adorador, e se você tivesse o comportamento de buscar as almas, Jesus, coisa linda. É isso que nós precisamos ser, as três pessoas numa só. Temos que saber, conhecemos a palavra, temos que adorar, sabemos que o Senhor merece, e temos que ter amor pelo próximo, como a palavra ensina. Isso muda. Hoje nós temos essa certeza. Deus está nos dando a chance de estabelecermos um novo caminho em nossas vidas. Poderemos agradar a Deus se entendermos esta palavra e passarmos a distribuir o amor de Cristo. Fala para a pessoa do lado: você está pronto para distribuir o amor de Cristo? O Senhor quer se mostrar presente em nossas vidas. Se buscarmos, o encontraremos e nunca mais seremos os mesmos. Se nós deixarmos Ele viver, Ele vai trazer essa manifestação. Viveremos uma tremenda intimidade com Deus. Fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Imagina Deus falando isso para você. Quem é Deus na sua vida? Quem é você na presença de Deus? Fica de pé, querido. Glorificado seja Deus Todo-Poderoso. Que Ele possa tocar em você.